Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar o nosso mini curso de ASP.NET Core usando o Visual Studio Code e a ferramenta de linha de comando NetClip. Nessa semana nós vamos iniciar a criação de um serviço que vai se encarregar de se comunicar com a nossa Web API criada no nosso back-end. Então o nosso objetivo é criar um serviço para acessar o back-end representado pela nossa Web API Usuários Controle. Nós já criamos o componente na nossa aplicação e com a criação de serviço no nosso front-end, o nosso componente vai usar o serviço para acessar a Web API, obter informações usando o Entity Framework Core e acessando o SQL Server. As informações serão retornadas, renderizadas no nosso componente e apresentadas na página HTML com os dados do usuário. Então nós vamos criar um serviço Angular para acessar a Web API. Um serviço sempre é definido quando nós temos uma funcionalidade que é comum e que vai precisar ser fornecida a vários componentes. Para criar o serviço, eu vou usar o Angular CLI. Eu vou criar um serviço chamado usuário service. E o comando do Angular CLI usado para isso é ng generate service. Eu vou criar o serviço na pasta usuário. Na nomenclatura do Angular, basta eu informar o nome do serviço, que é acrescido à palavra service. Então eu quero criar um serviço chamado usuário. Os parâmetros --spec false vão fazer com que o arquivo de teste não seja gerado. Eu só terei gerado o arquivo TypeScript. No final eu vou ter um arquivo chamado usuário.service.ts que vai conter a minha classe de serviço que vai ser o usuário service. Então abrindo aqui o nosso projeto, eu tenho aqui no meu controlador onde está meu back-end e aqui na pasta cliente app eu tenho a minha aplicação Angular e eu vou criar o serviço aqui na pasta usuário. Então eu vou abrir aqui um terminal de comando, eu já estou na pasta da aplicação, ó, demo Angular. Eu vou entrar na pasta cliente app, dentro da pasta src e dentro da pasta app. Então eu vou dar ng generate service. Eu quero gerar na pasta usuário um serviço com o nome de usuário. E eu não quero que ele me gere os arquivos de teste. Então, --spec false. Eu vou dar um enter. Ele vai gerar o arquivo aqui na pasta usuário. Olha lá, ele já gerou e o arquivo já está visível aqui, ó, usuário service.ts. Perceba que ele não registrou esse serviço no arquivo de módulo, diferentemente quando nós criamos o arquivo para o componente, o arquivo de componente ele foi registrado no arquivo de módulo da aplicação. O serviço não. O motivo é que eu posso tanto registrar o serviço no módulo e assim ele vai poder ser usado por qualquer componente da minha aplicação, ou também posso registrá-lo diretamente no componente. Dessa forma, somente o componente e os componentes filhos poderão acessar o serviço. No meu caso aqui, eu vou registrar o serviço no arquivo de módulo. Então vamos abrir o arquivo usuário service.ts. Observe que eu tenho aqui a classe usuário service que representa o meu serviço. Dessa forma eu posso iniciar o desenvolvimento do meu serviço aqui. Eu vou precisar da classe HTTP Client para poder se comunicar com a Web API e vou precisar da rota da minha Web API. Então, para mim fazer isso, eu posso pegar como exemplo aqui um serviço que está sendo usado aqui pelo componente fetch_data. Observe que esse componente ele usa o HTTP Client e ele está dando um @inject no endereço base da URL. Então eu vou usar essa assinatura aqui, a mesma assinatura que esse construtor do componente está usando, eu vou usar para definir o meu serviço lá. Aqui eu tenho o cliente HTTP e aqui eu estou fazendo a injeção da URL base. Então eu vou voltar aqui para o meu service e vou copiar aqui. Aqui eu preciso de uma referência ao serviço HTTP Client. Quando você for incluir essa referência, você vai ter várias opções. Você tem que referenciar o que está no pacote Angular Common HTTP. Essa aqui, ó. E aqui no inject também nós precisamos incluir uma referência aqui no Angular Core. Dessa forma eu já tenho
o serviço HTTP Client e a minha URL base. Agora eu vou criar aqui a rota, vou definir a rota da minha API, que eu vou chamar de API URL. Então eu vou usar a base URL e a rota da minha API é API/usuário. Aqui ele está reclamando, eu preciso definir aqui um private. Bom, agora eu posso iniciar a definição do meu serviço. Então eu vou definir um método inicial que eu vou chamar de getUsuários, que vai me retornar todos os usuários. Então ele vai ser um observable de usuário, que vai ser uma lista de usuários. E aqui eu tenho que referenciar o usuário e o observable. Eu tenho que incluir o import do RX observable. Aqui o padrão observable, ele funciona assim. Eu tenho um observer, que é o objeto observável, e eu tenho observadores, que são os listeners, que estão interessados no observer. E para funcionar, basta os observadores, que no meu caso é a minha aplicação, se inscrever para receber notificação quando o evento ocorrer. Então aqui eu vou definir o retorno. Então eu vou usar a instância do meu HTTP e observe que aqui faltou um private também. Observe que eu já tenho acesso aos métodos delete, get, post, put. Então eu vou dar um get. Vou dar um get no usuário, que representa a minha lista de usuários. E aqui eu vou passar a minha API URL, que vai ser a rota da minha aplicação. Aqui é L maiúsculo. Então está definido o primeiro método do meu serviço, getUsuários. Agora, eu tenho que registrar o provedor do serviço no meu módulo. Então eu venho aqui no meu arquivo de módulo, da minha aplicação, appmodule, e aqui eu registro o serviço, usuário service. Então eu tenho que incluir uma referência ao usuário. E agora basta eu usar o serviço no meu componente. Então eu vou aqui no meu componente app component, não, no meu caso aqui é no usuário component, né? No meu usuário component, e aqui que eu vou definir a instância do serviço e vou usar o método definido no meu serviço. Para fazer isso, eu vou injetar o serviço aqui no construtor. Então vou dar um private, vou chamar de usuário service, que vai ser uma instância de usuário service, que é o meu serviço. Aqui eu preciso referenciar o serviço. Deixa eu recolher aqui. E agora, no método onInit, eu vou dar um dis usuário service, que é a instância do meu serviço. Olha lá, vou dar o get usuários. E aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me subscrever no serviço. Então aqui eu estou configurando o observable para ele poder acessar o back-end. Eu tenho que dar um subscribe no serviço. Quando isso ocorrer, vai ocorrer a chamada ao serviço feito pelo método get. E nós vamos ser notificados e vamos tratar a resposta aqui. Então aqui eu vou obter o usuário da Web API, que vai ser retornada. Eu vou armazenar isso aqui nessa variável usuários local, que está definida, usuário Web API. E se ocorrer algum erro, eu vou logar no console. Pronto, dessa forma eu defini o serviço, usuário service, com o método getUsuários, registrei ele no meu arquivo de módulo e injetei o serviço no construtor do meu componente, usuário componente, defini uma instância do meu serviço e estou acessando para retornar os usuários. Ele vai retornar e vai ser renderizado aqui no usuário component HTML. Então aqui eu vou ter a exibição dos meus usuários. Então eu vou dar um .NET Build para ver se eu não tenho nenhum erro. Opa, eu tenho que estar na pasta do projeto, né? .NET Build, eu tenho que estar na raiz do projeto. Não tenho nenhum erro, vou dar um .NET Run e vamos ver se a nossa aplicação está funcionando. Se tiver tudo funcionando, ele vai retornar uma relação de usuários. Vou abrir um navegador aqui, vou dar http localhost 2.5000 e vou acessar a minha aplicação. Clicando em usuários, está aqui os meus usuários. Então nessa aula nós definimos o nosso serviço e o primeiro método que retorna a todos os usuários. Na próxima semana eu vou definir os métodos para incluir um usuário, alterar e excluir. Até lá!